Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência à nossa matéria. Nós estamos falando de fixação da pena, né? Mencionamos lá que pelo critério trifásico a gente analisa iniciando a pena pelo seu sistema abstrato, né? Aquele dado pelo legislador, entre o mínimo e o máximo. E aí na primeira fase, a gente verificando se o crime é simples ou qualificado, a gente inicia lá a primeira fase buscando a chamada pena base. E para isso nós analisamos as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. São 8 as circunstâncias, comentamos cada uma delas já aí para vocês. Encontrada a pena base e concluída, portanto, a primeira fase, a gente passa então para a segunda fase. Na segunda fase, a gente vem para ela trazendo a pena base e não mais a abstrata, e aí a gente tenta buscar, ou a gente busca encontrar a pena intermediária. E para isso a gente passa a analisar as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Encontrada a pena intermediária, com base na pena intermediária, a gente vai para a terceira e última fase, onde nós analisamos as causas de aumento e diminuição de pena. Recordando, na primeira e na segunda fase, para controlar, né, o arbítrio do juiz, né, ele está limitado ao mínimo e máximo estabelecido pelo legislador da pena abstrata. Tá? Ele tem o poder discricionário de elevar ou reduzir o quanto ele bem entender, tá? Desde que motive, essa é a regra, né? E aí nós mencionamos que STJ, para evitar que alguns juízes extrapolem ou fiquem muito próximo da margem mínima, acabou estabelecendo uma regrinha lá, que foi de 1/6, e que no UT discorda, menciona que deve ser 1/8, porque são 8 circunstâncias. Enfim, já falamos de tudo isso. O que nos interessa agora, para que a gente possa então avançar, como se dá a execução da pena no regime fechado, semiaberto e aberto. Então nós precisamos entender como se fixa essa pena concreta, para depois a gente poder entender por que a execução da pena se dá no regime fechado, semiaberto ou aberto, e aí como é o regime fechado, como é o semiaberto e como é o aberto. Então veja, ficou faltando para a gente finalizar essa fixação da pena, e vamos finalizá-la hoje, a parte mais complicada. Então nós vamos devagar com isso. Que é aquelas situações assim: espera lá, professor, o crime é qualificado, mas se eu tiver num único crime 2 ou 3 qualificadoras, como que eu faço? Eu não vou começar pela pena abstrata, vou começar pela pena abstrata do crime simples, mas vou começar pela pena abstrata do qualificado. Mas são 2, 3 qualificadoras, eu tenho que somar essas penas antes de começar. Como que eu faço isso? É o tal do conflito, ou do concurso, ou da pluralidade de circunstâncias. Nesse exemplo, qualificadora. Então tá bom. Aí depois, passada essa primeira fase, você começa a analisar as circunstâncias judiciais, lá na fase 1 da fixação da pena. E aí nós mencionamos aqui, estudamos cada uma delas, nós temos 8 circunstâncias judiciais. E se no caso prático, real, eu tiver 2 ou 3 dentre aquelas circunstâncias, dentre as 8, se eu tiver 4, por exemplo. E aí, como que eu faço? Eu analiso todas, como solucionar essa questão. Tá? E a mesma coisa ocorre com as agravantes, as atenuantes, com as causas de aumento e causas de diminuição. Tá? Então nós vamos hoje tratar como solucionar, como que a doutrina e como que a legislação determina a solução do concurso entre circunstâncias. Ou seja, quando eu tenho pluralidade de circunstâncias, como resolver isso? Tá? Aplico todas? Não aplico? Como fazer para solucionar esse caso? Tá? Então, vamos trabalhar nas aulinhas dessa semana exatamente esse assunto. Vamos lá, então. Vamos começar analisando primeiro se eu estou diante de circunstâncias
qualificadoras em pluralidade. Tá? Então, esse é o primeiro item, esse é o primeiro ponto. Vou encaminhar para vocês aí, provavelmente na hora que vocês estiverem vendo a aula, assistindo a aula, vocês já estarão com o material. Então, para entender isso, materialzinho aqui do lado, tá? Caderno do outro, doutrina aqui pertinho, para vocês poderem entender isso, tá? Então, item 1 nosso aí, tá? Anotem aí ou acompanhem aí. Concurso ou conflito ou pluralidade, tanto faz, entre qualificadores. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Significa que agora, nesse item, eu tenho, no caso concreto, 2 ou mais qualificadoras. Vou trabalhar sempre aqui com 2 no exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Mas pode ter 3, 4, enfim. Não importa, tá bom? Mas sempre os exemplos vão ser referentes a 2, que fica mais fácil o entendimento, ele fica mais limpo. E aí é mais tranquilo a compreensão. Então veja, pessoal. Em relação a essa pluralidade de qualificadores, já é entendimento consolidado no STJ, tá? Entendimento consolidado no STJ, que diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado. Tá? Então veja, entenderam isso? Uma única qualificadora é o suficiente para te tirar da pena mínima abstrata do tipo simples e te jogar para a pena mínima maior. Então, por exemplo, homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Então, se o homicídio fosse simples, eu começaria com 6. Se o homicídio é qualificado, aí muda tudo. Se o homicídio é qualificado, a pena mínima sai de 6 do simples e vai para o qualificado 12. Então, agora eu vou começar com 12. Professor, mas eu tenho 2 qualificadoras. Eu tenho 2 qualificadoras. Então, eu vou somar, na verdade, não vou começar com 12, vou começar com 24, porque é 6 para uma qualificadora, 6 para outra. Não, é aí que entra o conflito, é aí que entra o concurso. E o STJ já consolidou o entendimento que eu vou mencionar aqui para vocês. Uma única qualificadora é suficiente para retirar a pena de 6 do simples e jogar para 12 do qualificado. Portanto, uma basta. Aí você vira e fala assim, o que eu faço com a outra ou com as outras? Aí o STJ vem lá e menciona a seguinte situação. Tá? Uma eu utilizo para qualificar. Tá? E as demais, ou seja, a segunda, a terceira, a quarta, se tiver. Vamos mencionar que nós temos 2. Então, uma eu qualifico e a outra, que eu também tenho no caso concreto. Tá? O entendimento é que a outra, se ela estiver inserida como circunstância agravante, o juiz vai analisá-la na segunda fase como agravante. Tá bom? E se ela não estiver inserida lá no rol das circunstâncias agravantes? Porque veja, você pega lá o homicídio, tá? Que vocês já estudaram. A torpeza qualifica o homicídio. E a torpeza também agrava a pena. Então eu tenho a torpeza como qualificadora e como agravante. Então se eu tenho 2 qualificadoras, eu posso utilizar uma para qualificar e, por exemplo, a torpeza eu deixo ela de lado e eu uso ela para agravar a pena. Porque ela está inserida no rol da agravante. E se das qualificadoras, uma eu uso para agravar e a outra não está agravando. Uma eu uso para qualificar e a outra que sobrou, ela não está no rol de circunstâncias agravantes. Aí o entendimento é que você utiliza como circunstância judicial na primeira fase. Entendido isso? Então, olha, é simples. Eu tenho 2 circunstâncias qualificadoras. Tá? No caso concreto, uma eu utilizo para sair da pena do tipo simples fundamental e levar para o tipo qualificado. Já é o suficiente uma só. Tá? E a outra qualificadora que sobrou, você vai lá no 62. Se ela estiver no rol de agravantes, você vai usar ela, aquela que sobrou, você vai utilizá-la na segunda fase de fixação da pena. Porque a qualificadora você usa já para começar a primeira fase. Aí você começa com a qualificadora, analisa todas as circunstâncias judiciais. Quando você chegar na segunda fase, nas agravantes, aquela qualificadora que sobrou, você utiliza como agravante
e eleva a pena na segunda fase. Tá? Ah, professor, estou olhando aqui, a qualificadora que sobrou não está no rol de agravante. Então você já analisa como circunstância judicial na primeira fase. Isso é consolidado no STJ, tá bom? Então, essa é a primeira regrinha. Até aqui, tranquilo. Pessoal, mas há divergências críticas quanto a esse assunto. Então veja, qual é a divergência existente? Vou pegar o meu código aqui. Você pega o artigo 61 do Código Penal, tá? Na hora que você abre lá o artigo 61, o legislador diz assim, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Tá? Então está dizendo o seguinte, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena, no artigo 61, então nós temos as agravantes no artigo 61 e as agravantes do artigo 62, tá? Então, o rol maior está lá no 61. O legislador vai lá e diz, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Então, quando a agravante for elementar do tipo penal, ela não pode agravar. Quando a agravante for qualificadora, e você usou ela para qualificar, ela não pode agravar. Ok? E é daí, por causa do artigo 61, da interpretação do artigo 61, é que surgem algumas divergências críticas. Então veja, a primeira delas. O entendimento é o seguinte, ó, o artigo 61 do Código Penal afirma que as agravantes, eu acabei de ler isso para vocês, elas só podem ser usadas quando não são elementares e não qualificam o crime. Então, esse é o entendimento pelo artigo 61. As agravantes só podem ser usadas quando não são elementares, portanto, não constituem o tipo penal, ou então quando elas não qualificam o crime. E a interpretação que se dá é, ora, se são todas qualificadoras, né? Se são todas qualificadoras, se todas as qualificadoras não podem agravar, ou seja, se você usa apenas uma para qualificar, as demais você precisa desprezar. Tá? Então é tese de defesa essa. Então veja, eu tenho 3 qualificadoras. Todas qualificam. E o que diz o 61? Eu só posso usar as circunstâncias agravantes quando elas não forem elementares do tipo ou elas não qualificarem o tipo penal. Se eu tenho 3 circunstâncias e as 3 estão qualificando, eles dizem, se todas qualificam, eu não posso usar nenhuma delas para agravar. Porque se elas estão qualificando, eu não posso agravar. E se todas são qualificadoras, pelo 61, não cabe agravamento. Tá? Então, esse é uma interpretação da defesa. Logo eu tenho 3 circunstâncias qualificadoras, eu uso uma para qualificar. E as outras 2 que sobraram? Essas eu desprezo. Eu não analiso em lugar nenhum mais. Não posso analisar mais como agravante, eu não posso analisar mais como circunstância judicial. Elas são desprezadas, porque elas qualificam o crime. E o legislador do 61 diz, só vai agravar se não qualificar. Ele fala, as 3 qualificam, então não pode agravar. Entendido isso? Essa é a primeira tese. Tese de defesa. Tá? Despreza as demais. Você não pode usar nem como circunstância judicial, nem como circunstância agravante. Usa uma só e as demais você ignora. Essa é uma interpretação, essa é uma análise. E essa interpretação tem como fundamento o próprio artigo 61 do Código Penal. Segundo entendimento, segunda interpretação, e eles dizem, e é essa que prevalece. Tá? Infelizmente, a advocacia só leva a pau nisso aí, mas só para vocês entenderem. Qual é a interpretação que se dá? Veja, as demais qualificadoras, então eu tenho 3, eu usei uma para qualificar, sobraram 2. O entendimento que se tem é que as demais qualificadoras que sobraram, elas não estão qualificando, e sim sobrando. Se elas não estão qualificando, elas estão sobrando, elas podem agravar a pena.
E aí eles dizem, o que não pode, na interpretação que o legislador buscava no artigo 61, que o legislador busca no artigo 61, o que não pode é você apanhar a mesma qualificadora e a qualificar e depois você usar a mesma qualificadora para agravar. Aí eu tenho bis in idem. Isso não é permitido. Então, por exemplo, você qualifica pelo motivo torpe, depois você agrava de novo pelo mesmo motivo, pelo motivo torpe. Tá? O entendimento é, o que o 61 diz é isso. O que você não pode é pegar uma qualificadora para qualificar e depois essa mesma qualificadora para agravar. Mas se você pega das duas ou das três, vamos colocar duas, eu tenho duas, eu pego uma para qualificar, a outra está sobrando. Se ela está sobrando, ela não está nem qualificando, nem fazendo nada. Se ela não está fazendo nada, eu posso utilizá-la para agravar, porque eu estou usando a que está sobrando, e não aquela que eu já usei para qualificar. Entendido isso? Então, essas são as duas correntes críticas que nós temos quanto à questão do concurso entre qualificadoras. Então, o primeiro entendimento que nós temos, que eu falei que é o entendimento da defesa, se eu tenho duas qualificadoras, por determinação do 61, aquela que qualifica não pode agravar. Se as duas são qualificadoras, só uma pode qualificar e a outra não pode agravar. Eu desprezo. O segundo entendimento é que o que eu não posso é pegar a mesma circunstância para qualificar e depois eu usar a mesma circunstância para agravar. Mas se eu uso uma para qualificar e a que está sobrando, ela não está fazendo nada, portanto ela não está qualificando. Se ela não está qualificando, ela pode agravar, uma vez que ela está no rol de agravante. Ah, professor, se ela não estiver no rol de agravante, aí o STJ consolidou o entendimento, e você analisa na primeira fase como circunstância judicial. Tranquilo isso? Entenderam essa situação? Esse é o primeiro item, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Imagine vocês um homicídio torpe, com emprego de veneno e com recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. Tá? Certo? É uma situação. Ó, a torpeza eu posso usar para qualificar. Então, vou usar a torpeza para qualificar o crime. E as demais qualificadoras? Quais as demais? O emprego de veneno e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Agora, pelo entendimento consolidado do STJ, eu posso usar elas como agravantes, se elas estiverem no rol de agravantes, as outras duas. E se elas não estiverem, tiver só uma no rol de agravante, eu uso uma para agravar, a outra eu uso como circunstância judicial. Entendido isso? Resolvido o primeiro probleminha que nós temos. Qual é? O do concurso ou de pluralidade de qualificadoras. Que é aquela hipótese, pessoal, que a gente ouve bastante, né? Fulano cometeu um crime duplamente qualificado, triplamente qualificado. Na verdade, eu tenho duas, três qualificadoras, eu vou usar uma só. E as demais que sobraram, se elas sobraram, elas não estão qualificando, eu uso como agravante. E se não está no rol de agravante, eu uso como circunstância judicial. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira situação. Creio eu, resolvida, tá? Qualquer dúvida, questionem aí. Segundo conflito, segundo concurso. Agora, dos existentes na primeira fase de fixação da pena. Concurso entre circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Então veja, as circunstâncias do artigo 59, aquelas 8 circunstâncias, elas estão elencadas no artigo 59 do Código Penal e nós as analisamos na primeira fase de fixação da pena, onde nós buscamos encontrar a pena base. Tranquilo? Então veja, havendo lá, são 8 circunstâncias, havendo conflito entre elas, ou seja, 2 ou mais circunstâncias, né? Havendo circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, entende a doutrina por analogia ao artigo 67 do Código Penal. Vamos lá dar uma analisadinha no 67. Tá? Vamos lá. O 67 diz assim, ó, no concurso de agravantes e atenuantes, nós estamos falando de concurso entre circunstâncias judiciais, por isso que é por analogia. Tá? No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes
entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Vamos lá. Então imaginem vocês que na primeira fase de fixação da pena, vocês vão encontrar aí circunstâncias favoráveis. Por exemplo, o réu tem boa conduta social. É uma circunstância favorável. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo processo, no mesmo crime, fica demonstrado lá que ele tem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por exemplo, o crime que ele praticou se deu em local ermo. Então ele tem boa conduta social, mas aquele dia o infeliz praticou o crime num local ermo. Então eu tenho circunstâncias, uma circunstância favorável e uma circunstância desfavorável. Como resolver esse problema? Por analogia ao artigo 67 do Código Penal, a doutrina entende que as circunstâncias de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que estão relacionadas ao agente e não ao fato, aquelas relacionadas ao fato são circunstâncias de caráter objetivo, nós falamos disso lá no 59, volta lá na primeira fase da fixação da pena que vocês vão encontrar isso. Quais são as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo? Culpabilidade é voltado ao agente, personalidade voltada ao agente, a conduta social é voltada ao agente e a motivação do crime é voltada ao agente. E quais são as circunstâncias judiciais de caráter objetivo? As que restaram, né? São 8, né? Nós mencionamos 4, nós temos comportamento da vítima, 4, nós mencionamos comportamento da vítima, consequências do crime, circunstâncias do crime. Mencionamos 5 aí, né? Então vamos lá. Então, as de caráter subjetivo, por analogia ao 67 do Código Penal, que fala das preponderantes de agravantes e atenuantes, as de caráter subjetivo, circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, elas devem prevalecer. Então, se eu tenho conflito entre duas circunstâncias e eu verifico que uma é de caráter subjetivo e a outra é de caráter objetivo, eu tenho que dar maior valor à de caráter subjetivo. Portanto, elevar um pouquinho mais a pena quando eu for mencionar a de caráter subjetivo, ou reduzir a pena. Então, no exemplo que eu dei, o indivíduo cometeu um crime, ele tem boa conduta social, mas ele praticou o crime no local ermo. A boa conduta social é uma circunstância subjetiva. O local ermo é uma circunstância objetiva. Portanto, agora, qual das duas eu tenho que dar maior valor? Eu tenho que dar maior valor à boa conduta social do indivíduo, tá? Porque ela é de caráter subjetivo. Tá bom? Entendido isso? Tranquilo? Então veja, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, para facilitar a situação. O indivíduo praticou o furto de uma moto, tá? E o sujeito ativo, né, o agente, o indivíduo aí que subtraiu essa moto, ele tem péssima conduta social. Tá? Outro exemplo agora. Mas a vítima, tadinha, né, parou lá na frente do estabelecimento e só entrou para pegar algum objeto e já ia sair. Portanto, ela deixou o capacete no retrovisor e a chave da moto na ignição. Opa, o comportamento da vítima aí acabou favorecendo a ação do agente. A vítima contribuiu, o comportamento da vítima contribuiu para o crime. Tá? Então veja, furto da moto, onde o réu tem péssima conduta social, mas a vítima deixou a chave lá na ignição. Nós temos aí um concurso entre conduta social, que é de caráter subjetivo, tá? E o comportamento da vítima, que é uma circunstância de caráter objetivo, tá? Que deixou lá a chave lá na ignição. Tá? Então veja, nessa situação, uma compensa a outra. Então, esse é o questionamento. Veja, se eu tenho circunstâncias de caráter subjetivo com circunstâncias de caráter objetivo, a subjetivo deve prevalecer. Professor, e se as duas são de caráter subjetivo? Ou se as duas são de caráter
objetivo. Vamos imaginar que as duas são de caráter objetivo. O entendimento que se tem é que agora uma vai compensar a outra. O entendimento é que uma compensa a outra. Se elas são da mesma natureza, são de caráter objetivo. Mas se uma é de caráter subjetivo e a outra é de caráter objetivo, uma não vai compensar a outra. As de caráter subjetivo vão sempre preponderar, vão sempre prevalecer. Ou deveriam sempre prevalecer. Porque na prática, isso não é feito tão rigorosamente assim, tá? Então, só para que vocês possam entender essa situação. O problema não é esse. O problema é que, se você for fazer uma análise aí na doutrina, levando em consideração o 67, a analogia feita com o artigo 67 do Código Penal, vocês vão verificar que dentre as circunstâncias de caráter subjetivo, você vai encontrar ainda algumas que prevalecem mais do que as outras ainda. Então eu tenho circunstâncias de caráter subjetivo, dentre elas eu tenho algumas que prevalecem mais do que as outras que também são subjetivas. Tá? Elas são mais preponderantes ainda. E quais são elas? Os motivos, a personalidade e os antecedentes. Os antecedentes não está inserido como circunstância aqui, mas ele tem uma equiparação à conduta social. Tá? Portanto, veja, se presente culpabilidade, que é uma circunstância de caráter subjetivo, uma circunstância judicial de caráter subjetivo, se estiver presente a culpabilidade, ou seja, um maior grau de reprovação do agente e conduta social, e agora? Eu tenho culpabilidade, que é circunstância judicial de caráter subjetivo, tá? O indivíduo teve lá um maior grau de reprovação no seu comportamento, na sua conduta, e ao mesmo tempo eu tenho conduta social. E aí não importa se ela é benéfica ou se ela não é. Tem conduta social lá na parada. Tá? Então veja, nessa hipótese, a conduta social, ela se equipara aos antecedentes inseridos lá no artigo 67 do Código Penal. Tá? Logo, entre a culpabilidade, que é de caráter subjetivo, e a conduta social, que também é de caráter subjetivo, a conduta social deve preponderar mais do que a culpabilidade. Ok? Nossa, é complicado isso, hein? É complicado. Mas então veja, se você tem circunstâncias conflitantes de caráter objetivo, uma anula a outra, uma compensa a outra. Se você tem circunstâncias de caráter subjetivo com objetiva, prevalece sempre as de caráter subjetivo. Se eu tenho duas de caráter subjetivo, eu preciso ver, com base lá no artigo 67 do Código Penal, por analogia ao 67, se dentre essas duas ou mais circunstâncias de caráter subjetivo, se eu tenho dentre elas uma que prepondera mais do que a outra. Se eu tiver, eu vou ter que, em relação a ela, elevar ou reduzir mais a pena, se ela for para o bem ou para o mal. Ok? Essa é a segunda regrinha. Falamos da primeira regra relacionada às qualificadoras, falamos da segunda regrinha relacionada ao conflito entre circunstâncias judiciais, ou seja, aquelas inseridas no artigo 59, que são analisadas na primeira fase da fixação da pena. Ok? A segunda, concluímos. Vamos para a terceira. Terceira regrinha, agora relacionada à segunda fase da fixação da pena, quando eu busco a chamada pena intermediária, tá? Portanto, agora, na segunda fase, eu posso ter conflito, pluralidade de circunstâncias agravantes e de circunstâncias atenuantes, tá? Então, na segunda fase de fixação da pena, eu busco a pena intermediária e eu posso encontrar esses conflitos. Vamos analisar essas regrinhas aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, de novo, assim como na primeira fase que eu mencionei para vocês, estou passando as regras, mas na prática, pessoal, geralmente os juízes, ou pelo menos alguns deles, esquecem totalmente a regra aí do artigo 67 do Código Penal, tá? Por isso que a gente precisa entender a regrinha, porque de repente
se você estiver sendo prejudicado futuramente, você busca a regra do 67 do Código Penal, porque tem que seguir a regra, mas na prática nem sempre segue. Tá? Então veja, agora, na segunda fase de fixação da pena, posso estar diante de uma situação simultânea de agravantes e atenuantes. Então, se estão presentes simultaneamente na mesma situação, no mesmo processo, na mesma segunda fase de fixação da pena, tá? Agravantes e atenuantes, tá? Uma neutraliza a eficácia da outra. Ou seja, haverá aí nessa situação equivalência das circunstâncias. Tá? Uma agravante vai neutralizar uma atenuante e vice-versa. Ok? Essa é a regra. Tá bom? Regrinha é essa. Ah, professor, então eu tenho uma agravante e eu tenho uma atenuante. Diante dessa situação, uma neutraliza a outra, uma elimina a outra. Essa é a regra. O problema não é a regra é fácil. O problema é a exceção ou as exceções. Tá bom? Então vamos lá. Agora, então, a gente vai usar o artigo 67, que ele é exatamente para as agravantes e atenuantes. Na primeira fase, no conflito de circunstâncias do artigo 59, nós usamos o 67 por analogia. Agora aqui não. Agora nós vamos usar o 67 para resolver o probleminha e tratar aqui das exceções. Tá? Então veja, as circunstâncias preponderantes, elas são preponderantes exatamente porque elas valem mais do que as circunstâncias comuns. Por isso que elas preponderam, elas prevalecem, tá? Por determinação do legislador, lá no artigo 67 do Código Penal. Tá? Então, se eu tenho uma agravante preponderante e uma atenuante comum, eu tenho conflito. E por determinação do artigo 67, tá? A pena vai subir um pouquinho mais ou a pena vai diminuir um pouquinho mais se for preponderante essa circunstância. Então veja, eu tenho uma agravante preponderante e uma atenuante comum. Se o que está preponderando é a agravante, significa que o juiz vai ter que elevar um pouquinho mais entre essas duas, ele vai poder uma neutralizar a outra, que é a regra, nós já estamos na exceção. Tá? Então o juiz vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que elevar um pouquinho mais a circunstância agravante, no exemplo que eu estou dando, porque pelo 67 a agravante prepondera, prevalece em relação à atenuante que é comum. Tá? E aí vem a pergunta, mas de quanto é esse pouquinho mais? Pessoal, não pode ser um sexto, né? Porque isso nós já vimos lá na regrinha comum. Tá? Para cada circunstância agravante, o juiz tem o poder discricionário de elevar o quanto ele bem entender. Mas o STJ dá um direcionamento. Ele fala, ó, utiliza-se aí como padrão mediano um sexto, a fração de um sexto para cada agravante ou para cada atenuante. Então, se eu tenho uma agravante aqui que ela prepondera em relação a uma atenuante, é óbvio que eu não vou elevar de um sexto, porque eu já tenho a circunstância atenuante. Então, a atenuante dá uma equilibrada aqui na situação. Tá? Então, se eu só tivesse a agravante, eu elevaria de um sexto. Tá? Mas eu tenho atenuante, então não dá para elevar de um sexto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subir, porque precisa preponderar a agravante. Eu vou subir, mas vou subir um pouquinho menos. Então, eu vou subir um oitavo, vou subir um décimo, enfim. Tá? Uma fração menor do que a de um sexto. Senão você desequilibra, tá? Não é essa a situação. E o artigo 67 do Código Penal, eu já li o artigo 67 aqui para vocês, o legislador menciona que são preponderantes, ou seja, prevalecem, predominam em relação, se destacam em relação às demais, as circunstâncias relacionadas aos motivos do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Se vocês observarem, ó, motivação do crime está relacionada à pessoa e não ao fato. Tá? Personalidade do agente, personalidade voltada ao crime, está relacionada a um comportamento psíquico do agente, está voltado a ele.
Reincidência está voltado também ao agente. Nenhuma das três circunstâncias preponderantes do artigo 67 são de caráter objetivo. As três são de caráter subjetivo. As três dizem respeito ao agente e não ao fato. Para ficar fácil de vocês memorizarem, tá? Quais são as circunstâncias judiciais lá da primeira fase que preponderam? Quais são as circunstâncias agravantes e atenuantes da segunda fase que preponderam? Tá? Pessoal, gravem mopean e moperê. Tá? Ó, mo, de motivo, circunstância judicial, motivos do crime, mo. Personalidade do agente, p. Antecedentes, an. Mopean, circunstâncias judiciais. Moperê, mo, motivos do crime, p, personalidade do agente, re, de reincidência. Tá? Mopean, preponderante das circunstâncias judiciais do artigo 59, moperê, preponderantes das agravantes e atenuantes da segunda fase de fixação da pena. Tá bom? Regrinha aí, enfim, só para tentar memorizar essa situação, tá? Então veja, pessoal, cuidado, tá? No concurso entre a reincidência, que é uma circunstância agravante subjetiva, e a confissão espontânea, que é uma atenuante subjetiva. Por que é uma atenuante subjetiva? Porque a confissão espontânea, pessoal, ela diz respeito à personalidade do agente. E, portanto, atenuante de caráter subjetivo. Agora, nessa situação, reincidência, circunstância agravante subjetiva, e confissão espontânea, que é uma circunstância atenuante subjetiva. Ah, professor, mas a confissão espontânea não está aqui no rol do 67. Só, ela está vinculada à personalidade do agente, ela diz respeito à personalidade do agente. Portanto, ela é uma circunstância atenuante de caráter subjetivo. Se ela é de caráter subjetivo e ela se equipara à personalidade do agente, tanto a reincidência quanto a confissão espontânea são circunstâncias de caráter subjetivo, só que uma agravante, a outra atenuante, e ambas preponderantes. E agora? Pessoal, em relação a esse assunto, vocês vão encontrar divergências interpretativas. Tá? Então, vamos a elas. Olha como a situação é complexa. Parece que estava facinho, e aí o negócio vai se complicando um pouquinho. Então, veja. Para o STF, tá? A agravante da reincidência prevalece sobre a confissão espontânea. Isso já foi decidido num recurso em HC, tá? Recurso em HC 111.454. Tá? Recurso em HC 111.454 do STF. Dá uma lidinha no que decidiu o STF quanto a esse assunto. Lá ele entendeu que a agravante da reincidência prevalece, prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Ambas de caráter subjetivo, ambas preponderantes, e o STF decidiu que a reincidência prevalece, predomina. Tá? Então veja como é a situação, né? Você tem a regrinha, tá? E aí depois você começa a encontrar decisões de STF, muito mais de STJ, misturando tudo, e aí fica difícil você acompanhar. Por isso que eu mencionei para vocês que você tem que entender, porque você vai precisar disso para exame de ordem, para concurso, mas na prática isso acaba sendo, me desculpe o termo, mas uma verdadeira baderna, porque os próprios tribunais superiores acabam tendo essas decisões aí que foge da regra, mistura tudo, vai abrindo exceção em cima de exceção, e aí fica complicado o acompanhamento, tá? O STJ, para o STJ, já decidiu também no RESP
154752, tá? STJ, RESP 154752, entendeu que, né, numa situação semelhante a essa que nós estamos discutindo, reincidência e confissão espontânea, as circunstâncias se compensam. Uma elimina a outra. Então você veja, o STF diz que a reincidência prevalece, prepondera. O STJ diz que uma elimina a outra, uma neutraliza a outra. Tá? Então você veja que o próprio STJ ele acaba ignorando a exceção trazida lá pelo artigo 67 do Código Penal, conforme eu já mencionei para vocês. E aí, o próprio STJ, se você for fazer uma pesquisa aí, ele faz uma bagunça jurídica imensa. Vou mencionar para vocês aqui duas situações que ela é bem clara desses atropelos do STJ aí. Se você pegar lá o HC, já decidido no STJ, tá? O HC é 318.594, HC 318.594 do STJ, tá? Entendeu os nossos ministros lá do STJ que pode compensar, neutralizar a paga com a confissão. Tá? Então veja, já começou a mistura. Então vai abrindo exceção, abre exceção abre uma exceçãozinha aí para confissão espontânea e a reincidência. Abriu uma exceção, então vamos abrir uma exceção agora também para paga e para confissão. E aí seguiu, não parou aí. Tá? Se você pegar lá outra decisão do STJ, lá no RESP 689.064, você vai verificar lá que o STJ entendeu que também compensa a violência contra a mulher com a confissão. A violência contra a mulher e a confissão são circunstâncias que se compensam. E por fim, o legislador também no STJ decidiu que cabe sim a compensação entre a menoridade relativa, 18 e 21, e a reincidência. Uma também compensa a outra. Veja que o 67 menciona que as preponderantes, e ele indica quais são as preponderantes, e o próprio nome diz, deve prevalecer sobre as comuns, mas aí depois você encontra o próprio STJ que mistura tudo e foge totalmente da regra do 67 do Código Penal. Mas enfim, para efeitos de concurso, para efeitos de exame da OAB, você tem a regra que uma compensa a outra, mas cuidado que o 67 do Código Penal traz as exceções. Algumas são preponderantes em relação às outras, e o legislador menciona quais são preponderantes. Logo, se preponderam, você deve seguir o que determina a legislação e preponderá-las, ok? Pessoal, a quarta regrinha a gente vai falar no nosso próximo vídeo.